Tendo sido constatada a falta de quórum para dar início aos trabalhos, a presidência declara que não haverá sessão ordinária. E, de acordo com o artigo 140 do parágrafo 3º do Regimento Interno, convoca para as 14h30 sessão extraordinária para a eleição do primeiro vice-presidente da mesa diretora. Havendo o número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria, a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o senhor vereador, doutor Jairinho, para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 76ª sessão ordinária, em 9 de agosto de 2007. Presidência do senhor vereador Aloísio Freitas, presidente. Às 14h15, em segunda chamada, com a presença dos senhores vereadores Argemiro Pimentel, Tereza Berger, Cláudio Cavalcante, Paulo Serri, Sami Jorge, Charbel Alzheimer, Eliomar Coelho, Nadim de Rio das Pedras, Patrícia Murim, Roberto Monteiro, Aloísio Freitas, Adilson Pires, Jorge Felipe, Chiquinho Brazão, Márcio Pacheco, Stepan Essessian, Pedro Porfírio, Jorginho da SOS, Dr. Nelson Ferreira, Rubens Andrade, assume a presidência o senhor vereador Aloísio Freitas e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Stepan Essessian, segundo suplente. Encerra-se a sessão às 16h14. Aprovada a ata, a presidência esclarece aos senhores vereadores que, em conformidade ao disposto do artigo 22 do Regimento Interno, esta sessão está destinada à eleição para preenchimento da vaga de primeiro vice-presidente da mesa diretora, em razão da renúncia do senhor vereador Aloísio Freitas, conforme o ofício levado ao conhecimento plenário na sessão extraordinária do dia 8 de agosto de 2007. Vamos proceder à leitura dos ofícios já recebidos. Pela ordem. Senhores membros da mesa diretora, sirvo-me do presente para apresentar meu nome como candidato ao cargo de primeiro vice-presidente da mesa diretora desta Casa Legislativa, na vaga decorrente da renúncia do vereador Aloísio Freitas. Atenciosamente, vereador Sami Jorge. Excelentíssimo senhor presidente, sirvo-me da presente para apresentar o meu nome como candidato à vaga de primeiro vice-presidente da mesa diretora dessa Casa de Leis. Assina vereador Jerominho. Pela ordem. A pedido de Nadim, do vereador Nadim, a pedido do vereador Jairinho, a pedido da Cristiane Brasil, eu retiro minha candidatura e apoio Jorge Pereira. A presidência solicita que faça a retirada por escrito, porque a candidatura foi feita por escrito. A presidência solicita ao vereador Jerominho que faça a renúncia por escrito. Pela ordem, senhor presidente, pela ordem. Requeiro das diretoras. Senhor presidente, pela ordem. O vereador Jerominho declarou apoio a quem? O vereador Jorge Pereira? É porque eu não consegui, eu não ouvi. Já tem um ofício que o vereador é candidato? Ainda não consegui terminar a leitura. Desculpa. Requeiro a mesa diretora, na forma regimental, minha candidatura à vaga de primeiro vice-presidente dessa Casa de Leis. Vereador João Cabral. Excelentíssimo senhor presidente, sirvo-me do presente para apresentar meu nome como candidato à vaga de primeiro vice-presidente da mesa diretora dessa Casa Legislativa. Assina vereador Jorge Pereira. A presidência vai suspender a sessão para que os senhores vereadores que queiram concorrer ao cargo de primeiro vice-presidente da mesa diretora possam encaminhar o ofício à mesa, apresentando-se como candidato. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. A presidência da ciência ao plenário, que o vereador Jerominho, por escrito de entrada, desistindo da candidatura a primeira vice-presidente.
São candidatos vereador Sami Jorge, vereador João Cabral e vereador Jorge Pereira. Daremos início nesse momento ao processo de votação por meio do sistema de votação eletrônica. A presidência esclarece que a votação exige a presença em plenário da maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal, ou seja, no mínimo 26 vereadores presentes, nos termos do inciso 1º do artigo 25 do Regimento Interno. Para a constatação desse número mínimo, a presidência procederá à verificação de quórum e solicita aos senhores vereadores que registrem a presença nesse instante no recinto do plenário. Já avisei a vereador Sami Jorge, já pedi para o vereador Pereira, você falou com o Júlio, então... Vamos encerrar a verificação do quórum. Presentes, 44 senhores vereadores. Agora regimental para a eleição do cargo de primeiro vice-presidente da mesa diretora. Passemos à eleição. A presidência lembra aos senhores vereadores que o voto é numérico, consoante as disposições do parágrafo 1º do artigo 275-A do Regimento Interno. Sendo assim, os nobres colegas deverão digitar o algarismo correspondente ao nome de sua escolha. Se porventura não houver manifestação da vontade da escolha por nenhum dos candidatos, deverá então digitar o algarismo 00. A presidência ressalta que será considerado eleito o candidato que obtiver a maioria simples de votos. Os postos de votação se encontram disponíveis. Os senhores vereadores podem fazer uso de terminais para registrar os seus respectivos votos.
Está encerrada a votação. A votação apresenta o seguinte resultado. Presente votando 46 senhores vereadores. O senhor vereador João Cabral recebeu 1 voto. O senhor vereador Sami Jorge recebeu 16 votos. O senhor vereador Jorge Pereira recebeu 29 votos. E está eleito o senhor vereador Jorge Pereira. Deixa eu ver se ele já tem a renúncia na comissão, para o senhor dar continuidade na fala. A presidência declara eleito o senhor vereador Jorge Pereira na vaga da primeira vice-presidente, vereador Luiz Freitas. Se você quiser fazer a fala toda, a presidência aguarda o ofício de renúncia, sobre nós vamos falar para não criar problema, fica só por aí. Com a palavra pela ordem, o nobre vereador Andréa Gouveia Pereira. Presidente, nesse início de um tempo novo, de novo comando da mesa diretora dessa casa, de um novo presidente, de um novo vice-presidente, foi eleito hoje, eu gostaria de chamar atenção para alguns sinais que me parecem bastante perigosos nesses últimos 12 meses que teremos, próximos e últimos 12 meses da nossa casa, dos nossos trabalhos. A começar pelo acontecimento da semana passada, quando na CPI da desordem urbana, um depoente foi retirado da CPI pelo líder do governo, porque estaria sendo maltratado pela CPI e evidentemente, um comportamento como esse é inaceitável, inclusive previsto em lei, que não se pode atrapalhar uma CPI. Não se pode intervir nos trabalhos da CPI dessa forma. Uma pessoa que sequer era membro da CPI, tirando um funcionário que estava prestando contas, sim, do não cumprimento e da não atuação na área para a qual ele foi designado, que é a Zona Sul, que precisa da atuação da Prefeitura muito e que não tem a presença da Prefeitura e desse funcionário no atendimento às solicitações dos moradores. Eu considero inadmissível aquele acontecimento que ontem foi transmitido pela TV Câmara. E eu não estava aqui no dia, me contaram, foi descrito pela presidente da CPI o acontecimento, eu fiquei muito assustada e assistindo pela TV Câmara, mais assustada ainda. Acho que foi um primeiro péssimo momento para essa casa, o que aconteceu. Mais ainda, eu quero deixar aqui bem claro o meu descontentamento com uma pessoa que é do meu partido, então isso é uma questão que evidentemente será tratada dentro do partido, mas como extravasa e tem consequências para as atividades dessa casa, eu não posso deixar de me referir.
trata-se do adiamento da instalação da CPI do PAN. Essa CPI do PAN tinha sido, foi aprovada antes de julho, e o seu funcionamento foi adiado por acordo entre todos os integrantes da CPI para o dia 15 de agosto, exatamente para que não tivesse nenhuma interferência no bom andamento dos jogos do PAN. Muito bem, hoje a CPI decide adiar para 15 de novembro, que é mais ou menos quando ficará pronto o relatório de uma comissão especial do PAN. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Houve uma quebra de um acordo, uma quebra de um entendimento, e que, senhor presidente, só me faz pensar que realmente o prefeito tem medo de uma CPI. As denúncias estão aí, os tribunais de contas estão se manifestando, até a Polícia Federal está entrando nessa história, Ministério Público, e é inaceitável que a Câmara Municipal do Rio, onde os jogos foram realizados, não consiga abrir uma investigação sobre os gastos do PAN. E a terceira coisa, senhor presidente, que eu também gostaria de manifestar, e que tudo isso, na verdade, juntando, tem a mesma cara de uma certa blindagem do prefeito aí nesses próximos 12 últimos meses do governo dele, que é o seguinte: nós temos em andamento na casa a CPI dos fundos. A CPI dos fundos, do Fundo da Assistência Social e do Fundo da Infância e da Adolescência. Já ouvimos o secretário, já ouvimos os presidentes dos conselhos que são responsáveis pelos fundos, já ouvimos desembargadores, juízes que cuidam da área da infância e da adolescência, e agora chegou a vez de ouvir as ONGs que recebem os recursos dos fundos. Muito bem, os recursos do Fundo de Assistência Social são direcionados, 14% dos recursos do Fundo da Assistência Social são direcionados para a obra social da cidade. A obra social da cidade é gerida pela primeira-dama, Maria Ângeles Maia, que assina os convênios, que assina balanço. Muito bem. Eu não posso, senhor presidente, convocar todas as outras ONGs que menos recursos têm, que menos recursos recebem, menos do que da obra social da primeira-dama, e não poder ouvir a primeira-dama. Porque a primeira-dama, se não quiser prestar contas, não deve receber nem assinar por recurso público. Não pode haver nessa cidade cidadão acima de qualquer suspeita. Que, aliás, suspeita nem é que exista, forte. Não, nós queremos explicação. Nós queremos, por exemplo, saber, senhor presidente, por que um convênio de 3 milhões de reais para fazer horta comunitária e uma padaria na Fazenda Modelo, praticamente não se realizou. Eu estive lá, sexta-feira, com 2 assessores. O que está no convênio não se vê estabelecido naquele local. Então, senhor presidente, isso aqui, a minha fala hoje é uma fala de alerta. Nós ainda temos 1 ano e meio pela frente de trabalho nessa casa. Tivemos aí uma atuação muito boa do presidente Ivan Moreira, garantindo a todos os parlamentares a possibilidade de exercer o seu mandato. E eu faço um apelo, senhor presidente, para que esse exercício do mandato seja garantido de forma bastante firme por essa nova mesa que hoje toma posse, o vice-presidente e o presidente. Obrigada. Pela ordem, nobre vereador Cristiane Brasil. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, faço uso da tribuna para parabenizar
à Câmara pela escolha do nobre colega Jorge Pereira para acompanhar o nosso presidente Aloysio Freitas à frente dessa missão árdua, espinhosa, que muitas vezes é dirigir essa Casa Legislativa. Faço uso da palavra também para parabenizar a votação do nosso querido colega Sami Jorge, que por muito tempo esteve à frente dessa casa e que merece de nós sempre nosso respeito, nosso carinho e a nossa admiração. Hoje estamos em, não lados opostos, mas em interesses opostos, mas o respeito, a admiração, isso pela sua pessoa sempre será perene. E volto a esse microfone para pedir que essa Casa Legislativa e seus membros reflitam sobre o momento em que atravessamos. Falta muito pouco tempo para as próximas eleições. Nós temos aqui na pauta assuntos do maior interesse dessa cidade e vamos precisar evitar que os interesses pessoais momentâneos estejam acima dos interesses dessa cidade. Temos que votar o plano diretor da cidade do Rio de Janeiro. Temos que focar na avaliação, na análise e na modificação deste, que será o maior projeto de modificação dessa cidade, planejamento que vai traçar os rumos do Rio de Janeiro pelos próximos 10 anos. Temos a votação do orçamento para o ano que vem. Temos as CPIs em curso, que são importantes para o trabalho legislativo dessa casa. Afinal de contas, a Câmara do Rio de Janeiro, nos últimos anos, nunca esteve em tanta atividade, tanto trabalho e tamanho reconhecimento, tanto por parte da mídia, quanto por parte da população do Rio de Janeiro. E vocês podem ter certeza que nessa Casa de Leis, os vereadores que estão aqui são todos aptos e competentes a fazer essas e as suas atribuições com honradez e com todo o orgulho que essa cidade merece. Conclamo todos os meus pares a continuarem unidos por um Rio melhor. Como diz a nossa pastora Márcia Teixeira, por um Rio de cabeça para cima. Muito obrigada. Pela ordem, o nobre vereador Átila Nunes Neto. Não estando presente, o nobre vereador Eliomar Coelho. Senhor presidente dos trabalhos desta sessão, nobre vereador Aloysio Freitas. Senhoras vereadoras presentes, senhores vereadores presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria. Eu queria, senhor presidente, inicialmente, fazer uma solicitação de que o projeto de lei 1238/2007, de minha autoria, que trata de transformar a área do Canal do Anil em área de especial interesse social, que fosse incluído os nomes dos seguintes vereadores: Carlos Caiado, Adilson Pires, Nadinho Rio das Pedras, Rubem Andrade, daquela reunião que a gente fez lá. Tem mais algum vereador? Eu tenho todos. Porque uma reunião que nós tivemos na comunidade, cerca de 100 e tantas pessoas, e mais o secretário municipal de Habitat, vereador Luiz Humberto. Então, ficou acertado
que seria apresentado esse projeto, que não foi logo em seguida, porque dependia de delimitação da área que estava sendo feita pelo Instituto de Terras do Estado do Rio de Janeiro, ITERRES, e logo que chegou aqui, então foi feito o projeto, e esse projeto, infelizmente, saiu só com o meu nome. Mas o acordo que tinha sido feito lá era que seria assinado por todos os vereadores. Eu acho que todos os vereadores aqui são iguais, não existem um vereador melhor do que o outro, não é? Inclusive o vereador Carlos Caiado, apesar de novo, merece todo o meu respeito, estava lá presente, então eu gostaria de solicitar que fizesse essa inclusão. Uma outra coisa é o que já foi colocado aqui pela nova vereadora Andréa Gouveia, quer dizer, o fato deplorável, o acontecimento hoje aqui na Câmara de Vereadores, sobre a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito do PAN. Essa comissão era para ter sido instalada no primeiro semestre. Então, no dia da instalação, que foi no mês de junho, se fez um acordo e seria instalado agora 14 de agosto. O acordo se devia ao fato da Câmara de Vereadores logo entrar em recesso, seria devido ao fato da realização dos Jogos Pan-Americanos. De repente, a Comissão Parlamentar de Inquérito funcionando poderia atrapalhar o brilho. E terceiro, que a Comissão Especial estava na fase conclusiva do seu relatório, né, o relatório final. Então, no dia 14 de agosto, hoje, seria instalado. Isso aí é acordado por todos os 5 membros da comissão, só que hoje, para surpresa minha, logo que foi aberto os trabalhos, já foi apresentado um pedido de adiamento para o dia 15 de novembro. Quer dizer, 15 de novembro é quem não quer realmente que seja instalada a CPI nenhuma. E, inclusive, depois se recuou, não, mas pode terminar os trabalhos antes. O que acontece é que tem que ficar muito claro que esta comissão parlamentar de inquérito em nada interfere nos trabalhos ou no relatório final da comissão especial. Eles alegaram que estava esperando receber documentos. A comissão especial, ela não tem, digamos, o poder de exigir que os documentos solicitados cheguem às suas mãos. A comissão parlamentar de inquérito, sim. Então, uma coisa não interfere na outra, não tinha nada a ver, mas, de qualquer maneira, isto daí significa que houve uma marionetagem do prefeito aqui nesta casa e vereadores que formam a sua base de sustentação política fizeram este papel que eu acho totalmente desrespeitoso com o cidadão e a cidadã carioca, até porque eles estão cobrando. Veja, o Tribunal de Contas da União já está tomando providências em relação a isso. A Polícia Federal já está agindo em relação a isso. O Legislativo Municipal, que deveria ser o primeiro a estar à frente, exatamente de querer a apuração, a averiguação do que de fato ocorreu, nada disto está acontecendo, porque não interessa ao prefeito, infelizmente. Mas, de qualquer maneira, o nosso mandato vai continuar fazendo a apuração. Temos já um farto material, vamos deitar em cima dele. Cada confirmação de irregularidade, de desvio de recursos, de má administração, incompetência na condução dos trabalhos de preparação e realização de Jogos Pan-Americanos confirmado, nós daremos notícia para a população da cidade do Rio de Janeiro, os seus moradores, através da mídia, que tem nos procurado e garantido, inclusive, que isto poderá acontecer na medida que a gente dê a informação real, concreta, daquilo que de fato aconteceu. Então, eram essas as considerações que eu gostaria de fazer, lamentando profundamente, e espero que realmente vou também aqui fazer coro com a nova vereadora Andréa Gouveia. Eu espero que esta casa, pelo menos, permita a nós, a nova presidência, com a vice-presidência, que a gente possa exercer, na sua plenitude, aquele mandato que nos foi dado através de parte do eleitorado da cidade do Rio de Janeiro. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, o nobre vereador Nadinho, Rio das Pedras. Boa tarde a todos. Só para título de esclarecimento, não foi nenhuma manobra política, vereador. Simplesmente pedimos e foi votado entre os membros, entre os vereadores,
para que se abrisse a comissão parlamentar de inquérito para apurar as irregularidades, se houver, nos Jogos Pan-Americanos. Pedimos só para que instale a comissão após o relatório da comissão especial, qual eu presido. E a data de término da comissão especial é dia 15 de novembro, mas tenho certeza, vereador, que nós entregaremos esse relatório quanto antes possível, tá bom? Muito obrigado. Pela ordem, nobre vereador Jorge Pereira. Na verdade, eu estou me dirigindo aos senhores vereadores. Eu sou um sexagenário que dediquei a minha vida, são 20 anos que eu vou fazer nessa Casa de Leis. Apesar de alguns companheiros me achar polêmico, os cabelos grisalhos vão amadurecendo a gente, colocando a gente num caminho de mais calma, etc. O que houve, na verdade, fica bem claro para cada companheiro aqui, não houve nenhuma competição, nenhuma disputa, havia um espaço a ser preenchido. Eu me achei qualificado, me inscrevi, como outros assim também o fizeram. Pessoas essas que têm a mesma capacidade de todos os demais companheiros aqui. Qualquer um tem, sem sombra de dúvida nessa casa, desde o momento que foi eleito, tem a competência e a capacidade de dirigir uma comissão permanente, uma CPI, inclusive de sentar ali. Não vejo, em 20 anos nunca sentei. Dessa vez eu me decidi, não por um impulso pessoal, alguns colegas estimularam, etc. E, enfim, eu quero agradecer do fundo do coração aqueles que depositaram o voto em mim. É um voto do qual não só existe uma felicidade interior, mas, acima de tudo, a responsabilidade que eu tenho. É muita responsabilidade, né? Quando tem uma votação expressiva como eu tive, né, em torno de 30 votos, é uma votação, para mim, muito expressiva da casa, uma casa composta de 50 vereadores. Então, dobra a minha responsabilidade. Eu espero que não haja rancores, que a gente possa trabalhar. O governo César Maia falta pouco mais, acredito, de um ano para findar. Obviamente, é muito difícil e nós vamos ter que fazer um esforço dobrado. Eu digo nós, todos nós, para tentarmos levar a casa no padrão que o presidente Ivan Moreira veio levando até então. A perda aconteceu, né, faz parte da vida, as pessoas evoluírem ou optarem por uma outra coisa. E, no caso, tivemos uma grande perda do ex-presidente Ivan Moreira. Mas ganhamos, em troca, um grande companheiro, um companheiro que há anos aqui tem demonstrado a lealdade, a dignidade, a honradez dele para nós aqui, que é o vereador Aloísio. E a casa, eu acredito que está muito bem representada. Na verdade, eu sou um pedaço só dessa mesa, a qual 20 anos nunca pleiteei, em hipótese nenhuma. Muito pelo contrário. Um dos concorrentes que aqui se apresentou, eu ajudei a eleger por 5, 6, nem sei quantas vezes. Por diversas vezes eu ajudei este vereador a ganhar a eleição. É óbvio que depois que a gente olha a lista de votação, a gente se surpreende com a falta de algum voto que não veio para nós. E eu só tenho um caso aqui que me causou estranheza, não ter votado no 22 aqui, né? Seria até jocosamente brincando, o 22 é um número que se brinca muito com ele. E ele votou em outro candidato, tinha mais de um, eram 3, parece. Então, me causou espanto até pela forma educada, da competência, do conhecimento e dele ser conhecedor das nossas ideias, que é de que haja uma participação mais efetiva na casa, dos membros dessa casa. Eu acho que nós devemos participar, estar mais irmanados, porque eu acho que um colegiado, ele pode competir no dia da eleição, né? Tem lá o PT, PMDB, isso é outra coisa, vai disputar lá o seu voto. Mas no caso do parlamento, do legislativo, nós teremos que obrigatoriamente estar irmanados. Então, talvez por essa razão,
eu tenha tido, entre as minhas discordâncias, muito mais acerto do que erros, né, na minha forma de agir em alguns momentos. E eu acredito que a vitória é de todos aqueles que votaram. Votaram em 1, em 2, na chapa, sei lá, em 44, tinha um outro número, 19. E quem votou em quem, não importa. Né? Eu tenho um rapaz aqui que eu tenho um carinho por ele, todo especial, vi ele desse tamaninho, né? Tenho um carinho mesmo, talvez ele nem saiba o sentimento que eu tenho em relação a ele. E eu me dirigi a ele até falei, ó, sei que você não vai votar em mim, mas me dá um abraço, o resultado que for, eu nunca vou deixar de gostar de você. E eu gosto desse rapaz. É um rapaz que tem um futuro, não vou nominá-lo, mas é um rapaz que tem um futuro político bonito, a família dele também tem esse mesmo brilhantismo na Assembleia, e o pai lá em Brasília. Então, eu quero dizer a vocês, até emocionado, meu muito obrigado. Né? Muito obrigado do fundo do coração. E, acima de tudo, que vocês me cobrem. Eu não sou perfeito. Eu não sou perfeito. Eu tenho falhas, como todos nós temos. Então, quero que vocês, de uma forma muito direta e objetiva, mediante qualquer coisa que haja, por favor, se dirijam, no caso da vice-presidência, à minha pessoa para poder colaborar. Como fiz à frente sempre que estive da Comissão de Justiça. Não há um colega aqui que possa dizer que eu não ajudei a fazer um parecer conjunto com a companheira que trabalha conosco lá, deu um branco até, né, a companheira que não trabalha comigo na Comissão de Justiça ajudando, a Cristina, fica até a companheira que luta lá do nosso lado, sempre ajudando os companheiros, consertando. Eu acho que esse trabalho, quem continuar, vai fazer a mesma coisa. Não há um vereador que tenha reclamado, o vereador engavetou ali, não quis dar, parecer conjunto. Sempre procurei colaborar com todos vocês. Eu espero que não haja diferença nenhuma nisso, que sai dali e fica ali. O importante é que a gente esteja dentro do parlamento. Certo, Necessian? Muito obrigado. Pela ordem, nobre vereador S. Ferraz. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, eu fiquei muito entristecido em saber que a CPI do PAN foi transferido para novembro. E a gente vê que essa comissão, ela deveria estar unida em termos da cidade do Rio de Janeiro. Porque isso é de uma coisa muito importante. E com a experiência que eu tenho, de que eu tenho andado na rua, com certeza, se essa CPI não conseguir apurar fatos concretos que têm acontecido na construção e na realização do PAN, certamente essa casa cai num descrédito muito grande. Eu estive presente no Estádio Olímpico João Avelange para contestar, ver o muro que caiu. Esse muro não tinha uma viga para dar sustentação num espaço, pelo menos, de 2 em 2 metros, porque a extensão era muito grande. Então, vejamos a responsabilidade das empresas que fazem obra na cidade do Rio de Janeiro. E eu aqui nessa casa, uma vez, em que o secretário Eider Dantas esteve aqui, eu disse para ele que as obras da cidade do Rio de Janeiro era a pior qualidade que podia existir em termos de obra. E o nobre vereador, na ocasião,
hoje secretário de governo, Marcelino, e eu disse, ele quis fazer uma intervenção, e eu disse para ele, secretário, o senhor poderia pegar o vereador Marcelino e ia começar a fazer o teste nas suas obras. É só mandar o Marcelino caminhar no seu asfalto ou em qualquer obra sua, que com certeza vai apresentar os defeitos da péssima qualidade de obra que é de vocês. Então, nós já tivemos o problema lá onde foi construído os prédios, aonde foram instalados os atletas. Agora, o acidente com esse muro, que poderia ser um dia que tivesse lá uma quantidade de criança, ou num dia de um futebol, ou num dia de um show, e esse muro poderia cair em cima das pessoas. E a desculpa que eu vi das pessoas que estão envolvidas com essas obras, que foi o vento. Se o vento derrubou aquele muro, deveria ter derrubado mais algumas casas velhas que estão próximas do estádio. Pelo menos tirar um pedaço do telhado. E nada disso aconteceu. Próximo do Engenhão, caiu um muro em que faz a parte de contenção do Rio dos Francos. E eu estive lá presente. Não tem nem uma viga também nesse muro que está lá, deitado há mais de 6 meses. E será que a Câmara dos Vereadores tem a coragem de adiar uma CPI, uma coisa importante para essa cidade? Eu não acredito. Mas, com certeza, esses vereadores envolvidos nessa CPI vão ter a resposta nas próximas eleições, porque o povo vai cobrar. Com certeza, eles terão muito que trabalhar para mudar a péssima imagem que eles vão ficar na cidade do Rio de Janeiro. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, o nobre vereador Átila Nunes. Caros colegas, senhor presidente, eu vim a essa tribuna aqui fazer um comentário rápido, já que eu faço parte da CPI, que trata das questões da ação social, dos fundos de ação social, a respeito da sugestão ou da imposição dita pela nobre colega Andréa Gouveia Vieira, da dona Maria Ângeles, né, de convocá-la para depor na CPI. É importante lembrar 2 pontos. Primeiro, que a sua convocação foge do escopo da CPI, que tem como objetivo investigar ONGs, entidades não lucrativas, sem fins lucrativos, que têm assento nos conselhos e que eventualmente recebem repasses públicos, né? Que não é o caso da organização comandada pela primeira-dama. E outra coisa, uma coisa que me chamou muita atenção, nas suas palavras ela disse assim: eu quero convocar, eu quero fazer, eu quero chamar. É importante lembrar que isso aqui é uma casa democrática e que o ambiente da CPI assim o é. Então, na verdade, se ela deseja convocar, que ela submeta a convocação, não seja imposto, mas que ela submeta a convocação do nome da primeira-dama à CPI. E os seus membros têm autoridade de deliberar se querem ou não por votação. Nós somos 5 membros, ela teria que ter pelo menos a aprovação de 3 pessoas ou a maioria de uma plenária. Então, aqui não está uma questão aqui de impedir ou não de uma pessoa, melhor, de um dos nós, vereadores, membros da CPI, convocar alguém. A questão apenas é obedecer ao regimento, submeter o nome para a convocação e a CPI, ela determina, ela delibera.
É importante deixar claro que a CPI não pertence a ninguém. Ela não pertence ao Átila, não pertence à Andréia, não pertence ao Guaraná, que é seu presidente, não pertence ao Jairinho, nem ao Theo Silva, que são seus membros. Ela pertence à Câmara Municipal do Rio de Janeiro. E nós somos membros dessa CPI. E que se a gente gosta, se a gente deseja, melhor dizendo, que alguém seja convocado, que essa convocação, esse nome, essa ONG, seja lá o que for, esse membro do governo, seja submetido a plenário da própria CPI. Enfim, é muito importante deixar claro, porque às vezes os fatos são distorcidos. A gente não pode levar relações que tratam de questões institucionais, que são a relação do Poder Legislativo com o Poder Executivo, ou com o Poder Legislativo e com os seus cidadãos, de forma pessoal. Isso aqui não é personalizado. Tanto que a Câmara dos Vereadores, essa casa aqui é feita de 50 membros, e as CPIs têm 5 membros ativos. Aqueles que desejarem que algum nome seja proposto, que leve a apreciação da CPI. É muito importante deixar claro isso para que não se confunda as coisas, para não se dizer, fulano não quer convocar, ou fulano não quer fazer, ou eu quero que seja feito, ou eu quero que não seja feito. Não é bem assim. Desde que a decisão seja soberana da CPI, assim o faremos. Mas eu queria adiantar de antemão que eu acho, na minha opinião, o meu voto, e esse voto é soberano, e ela não vai tirar essa soberania do meu voto com relação à CPI, eu sou contra a indicação ou a requisição que ela venha depor, por vários motivos. O primeiro e principal é uma questão técnica, é de que o seu depoimento, ela não vem colaborar, eventualmente não colaboraria com os trabalhos do escopo original da CPI, e que por muitas vezes aqui a gente tem que fazer um trabalho, um esforço para manter a CPI no seu escopo original. Eu tenho vindo em todas as convocações, em todas as oitivas, e durante todo esse tempo, eu tenho feito a minha parte para manter a CPI na sua linha, na sua direção. É só isso. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, nobres colegas. Pela ordem, nobre vereador Carlos Caiado. Senhor presidente, vereador e vereadora, primeiro parabenizar ao nobre vereador Jorge Pereira, que é fato que a casa sempre possui de bons quadros na mesa diretora. Tivemos nosso Ivan Moreira, agora nosso amigo Aloysio, também o nosso presidente Sami Jorge, grande experiência na casa, e o nosso Pereira agora, esses grandes mandatos que ele teve na casa, vai enaltecer ainda mais a qualidade da mesa diretora. E faço uso da palavra, primeiro para informar que há 3 anos eu participo da Comissão Especial dos Jogos Pan-Americanos, juntamente também com a vereadora Patrícia Amorim, papel importante que ela tem no esporte. Nós criamos juntos, através de uma iniciativa dela, a comissão, no início, onde que não tinha nada construído, no início que estava fomentando um grande sonho e estava se concretizando aquele sonho de sediar os Jogos Pan-Americanos. E nos últimos 2 anos, eu sou relator da comissão especial e a comissão vem trabalhando de forma responsável, de forma que possa dar sustento e transparência total às ações de todos os entes, seja ele municipal, estadual ou federal. E nós trabalhamos fazendo diversas vistorias, fazendo requerimentos, enfim, acompanhando, fiscalizando e contribuindo, e até mesmo elaborando diversas audiências públicas que pudesse selar um acordo entre os governos. Eu acredito, agora, depois ao término dos Jogos Pan-Americanos, a comissão especial contribuiu bastante para formalizar e oficializar a candidatura dos Jogos 2016 à sede do Rio de Janeiro. E foi o Dom Mário que falou, presidente da ODEPA, que os Jogos Pan-Americanos da cidade do Rio de Janeiro do Brasil foi o melhor jogos de todos os jogos de todos os tempos, a nível olímpico. Então, eu faço esse início na minha palavra para poder falar que eu estou desde o início acompanhando, enfim, junto com os outros parlamentares, inicialmente pegando a experiência com a vereadora Patrícia Amorim, que dispensa comentário em relação ao esporte, e atualmente a presidência, o vereador Nadinho do Rio das Pedras, um grande também fomentador do esporte, principalmente em sua comunidade. E, para deixar bem claro, esclarecer, que nós fizemos uma reunião antes do recesso, né, através do requerimento do nobre vereador Eleomar Coelho,
excelente vereador que essa casa possui. Admiro muito o trabalho dele. A casa sempre, através dele, faz excelentes trabalhos. E nessa reunião nós estabelecemos que seria muito importante que a comissão de inquérito partisse de um trabalho já com uma forma embasada, através do relatório da Comissão Especial dos Jogos Pan-Americanos. Foi feito, selado esse acordo, passou recesso, nós realizamos hoje, aqui nessa casa, às 2 horas da tarde, uma reunião sobre o mesmo assunto da instalação da CPI. E nessa reunião foi proposto novamente que seria muito importante que a CPI iniciasse o seu trabalho com uma forma, com embasamento que pudesse dar a ela diversas atribuições de uma forma muito mais rápida e eficiente. Não pudesse, nesse momento, bater cabeça em alguns assuntos que não estavam esclarecidos, porque a comissão especial fez diversos requerimentos a todos os governos, e também, inclusive, ao Correio. Nós fizemos requerimento ao Correio para saber o que aconteceu com a questão dos ingressos. Nós fizemos também a iniciativa privada, a Associação Brasileira de Rede Hoteleira, para saber qual foi o percentual de ocupação dos hotéis na cidade do Rio de Janeiro no período dos Jogos Pan-Americanos. Fizemos ao FEComércio para saber qual foi a arrecadação durante os Jogos Pan-Americanos em comparação às outras datas. Fizemos ao município do Rio de Janeiro para saber qual foi a arrecadação durante os Jogos Pan-Americanos. Fizemos ao governo federal, novamente, para saber a questão da Vila Pan-Americana e também para saber como ficarão os equipamentos provisórios, se eles ficarão na cidade, qual foi o valor realmente que foi gasto. Fizemos ao governo do estado para saber da reforma do Maracanãzinho e do Maracanã. Fizemos ao município para saber do todo o orçamento dos equipamentos do município, do Engenhão, da Arena, do Parque Aquático, da Cidade do Rock. Enfim, nós estabelecemos uma agenda de trabalho, uma agenda séria, que a gente acredita que esses requerimentos serão respondidos ao longo desse mês e no início de setembro a gente termina esse relatório e acredito que foi proposto que o adiamento dessa instalação dessa comissão seria feito em novembro. Por que novembro? É o prazo de término da comissão especial. Mas eu acredito, com a pouca experiência, enfim, que temos, que esse relatório vai ser feito muito antes de novembro. E acredito que a gente pode instalar, sem problema nenhum, em setembro, essa CPI, em que faço parte, junto com o vereador Leomar Coelho, Nadinho do Rio das Pedras, Patrícia Murim e vereador Guaraná. E nesse entendimento, nós, com esse relatório, a CPI vai fazer um trabalho de fato, de transparência total para a sociedade e para essa Casa de Leis. Então, para deixar bem claro, esclarecido, que não teve, de maneira alguma, nenhuma manobra política em relação à instalação. Até porque, se instalar hoje ou mais na frente não faz diferença, o trabalho vai ser o mesmo e as fiscalizações vão ser as mesmas. E acredito que com esse relatório pronto, respondido, nós vamos trabalhar de uma forma muito mais responsável e eficiente, que possa contribuir para a sociedade e possa ter transparência total. Muito obrigado, presidente. Pela ordem, nobre vereador Jorge Mauro. Senhor presidente, Aloysio de Freitas, para mim é uma felicidade muito grande. Primeiro, que eu acho que a partir desse momento a casa volta a ter o nosso funcionamento normal. Eu acho que não existe nem vencedor nem derrotado, né? Em todas as eleições, alguém tem que ganhar. Senão, empate tem que ter um desempate. Mas eu acredito, igual me perguntaram, que o novo vereador Jorge Pereira, nós que estamos, eu estou no meu 4º mandato, ele deve estar em 5º, vem sempre ali à frente da Comissão de Justiça, como diz sempre a Lucinha, nós não achamos que nós sabemos mais do que ninguém, não. Mas já estamos nessa casa, né, vereadora Patrícia Murim, há vários e vários anos.
Aqui a gente já deixou até a nossa juventude, aqui nós perdemos algumas coisas, né? Nossa juventude, perdemos às vezes até uma questão de identidade nossa própria. Eu falo isso com pessoas que estão norteando comigo, igual o Cláudio Cavalcante, pastor Nelson Ferreira, Lília Sá, que em determinado momento a gente até é obrigado a caminhar fora daquilo que nós queríamos, mas dentro de uma razão de manter uma harmonia nessa casa. Dizer ou questionar, né, o novo vereador Jorge Pereira, a gente pode até achar que às vezes as coisas não é como nós queremos, mas um vereador de 5 mandatos, um vereador que preside Comissão de Justiça, um vereador que sempre está combatendo e está a par de várias intervenções nessa casa, não pode ser questionado se era o certo. Eu quero parabenizar o vereador Jorge Pereira, por ter chegado a uma vice-presidência. Votei. Existem aqueles que, em determinado momento, para algumas pessoas, dizem assim, eu não sei porque votei. Não, eu sei porque votei. Todo mundo que vota sabe as suas razões que votou, às vezes quer até esconder as razões que votaram. Mas todo mundo tem uma razão para votar em alguma coisa. Votei nele, primeiro por ser do bloco, segundo, porque dentro do entendimento que eu entendo, dentro do entendimento até dos meus pais que nós tínhamos, nós votamos num vice-presidente que nós acreditamos que junto com o presidente dessa casa, novo vereador Aloysio de Freitas, sem nenhum questionamento, né, sem chapa até para bater, se reelegeu, elegeu o presidente, assumindo com isso uma responsabilidade muito grande, que é suceder o novo vereador, né, Ivan Moreira, que foi para o Tribunal de Contas. Eu digo sempre que eu fico feliz, em vez de intervenções, da nova vereadora Lucinha, né, que ela sempre coloca. Às vezes nós podemos ter até questões pessoais, mas não política. A política, ela tem um caminho, às vezes não agrada a todo mundo. Até alguns dias atrás, de repente, eu votaria em determinada pessoa. Eu, por exemplo, não votei no João Cabral, que é do meu partido, não é verdade? Por entender que nós tínhamos um caminho a seguir. Então, primeiro que eu acho que a gente temos que fazer uma reflexão e a gente tocar a casa. Estamos caminhando para um ano de eleição, a população está de olho. Segundo, que existem questões, até que se prove ao contrário, o novo vereador que chegou nessa casa, Carlos Caiado, com um trabalho desenvolvido muito bem, a Patrícia Amorim na frente, o nosso Cláudio Cavalcante, um baluarte, quem não se lembra de Irmão Coragem, não se lembra do trabalho que deu, e hoje como parlamentar, aumentando a votação dele cada dia mais, né, diferente do que as pessoas pensam, eu fico meditando, cara. Se existir alguma coisa de errado, a gente tem, eu não consigo entender, o nosso país ele é um país que o PAN acabou, sucesso geral, todo mundo gostou, só é nas comunidades, né? Se você for aonde a gente milita, for nas favelas, nas comunidades carentes, o PAN é um exemplo. Dali, tem vários garotos hoje que já acham que pode ser um corredor. Todo mundo antigamente, dentro de uma comunidade carente, dentro das favelas, só pensava em ser jogador de futebol. Jogador de vôlei nem pensar, basquete nem pensar. Então eu fico pensando e meditando, Cláudio Cavalcante. Se existiu alguma coisa de errada, pelo menos algumas coisas de boa existiu. Então, né, a segurança melhorou. Pelo menos enquanto estiver aí, estamos indo. Eu não sei se o PAN acabou, eles ainda estão, mas nós estamos sentindo um momento, agora é o para-PAN. Eu acho que a gente também temos que prestigiar da mesma forma. Eu queria agradecer até a vereadora Patrícia Amorim, que está dentro de uma comissão que eu faço parte. Eu costumo dizer, em coisas que existem pessoas determinadas que entendem, eu só passo a ouvir quando ela está discutindo.
Entendo de esporte na parte de futebol, um pouquinho de vôlei, um pouquinho de basquete, mas geralmente, imbuído nesse trabalho, está aí a Patrícia Amorim, uma atleta. Então ela entende. A palavra dela, quando vem para nós, a gente começa a pesar. Tem peso. Televisão, está aí o Cláudio Cavalcante, tem peso. Comunidade, estou eu, Lucinha. A gente costuma dizer que a gente não faz política de hoje. Eu me lembro de um fato, que talvez se o prefeito fosse fazer hoje se arrependeria, foi quando ele foi em Campo Grande tocar o administrador regional. A Luciana era vereadora, eu era vereadora, eu cheguei no carro com o prefeito tomou uma medida que estava lá, quando nós chegamos numa sala, tinha mais gente pedindo para ficar do que para sair. Isso é a política, não é verdade? E a Lucinha, hoje vereadora, ela não levou isso para um lado pessoal. Ela defende comunidade igual eu defendo. Às vezes as pessoas, elas confundem, presidente. Nós somos vereador. E nego discute, Lucinha, questões nacionais e deixam de ver questões municipais. Entendeu, vereadora Patrícia Amorim? E a comunidade, ela precisa de incentivo. O que ficou? Ficou um legado para a cidade boa, não é verdade? Temos que aqui estar discutindo qual o destino que nós vamos dar às instalações que ficaram. Fazer com que as comunidades da Zona Oeste visitem, usem, que os projetos sejam aplicados dentro dos espaços que tem. Então, essa é a minha questão que eu começo a ver e entender. Agora, quando as pessoas são rancorosas, Cláudio Cavalcante, aquele negócio de levar, eu não tenho tempo para isso. Eu acho que na política, eu discuto qualquer coisa, mas nunca levo para o campo pessoal. O campo pessoal, e aprendi, ele não é discutido. Aqui a gente discute política. Quem tem problemas pessoais, tem que discutir quando sair lá fora. Agora, nós vereadores, às vezes, deixar de discutir uma pauta, nós, Leila do Flamengo, para discutir questões pessoais, é muito pequeno. Então, eu acho que essa é uma página que a gente conseguimos virar do nosso livro, uma eleição de uma pessoa que tem o maior respeito dessa casa, que é o nobre vereador Aloysio de Freitas, foi dito por todo mundo, ninguém questiona, e uma eleição do vice-presidente que entende de regimento interno e continua, ele vem para uma mesa dessa para somar, não é verdade? Lá tem Aloysio, né? Tem a nobre vereadora pastora Márcia, né? Que também faz aquele balanço, tem o Sebastião Ferraz, os Carlos Ramos. Então, acho que a história da vida, ela é boa. Se fosse pelo lado pessoal, amigo, companheiro, eu talvez estaria votando em outra pessoa. Mas nós estamos votando pelo lado pessoal, companheiro, amigo. O Jorge Pereira é meu amigo pessoal, eu entendo isso, entendeu? Mas não por isso votei nele para presidente, votei no Aloysio. Mas para vice-presidente, votei nele. Se me perguntarem por quê, eu sei o porquê. Acho que ele vai somar na mesa. Acho que existe um presidente. Acho que existe coisa. Agora, nós temos que tocar essa casa. Agora é uma questão de se fazer com que aconteçam as coisas. O PAN, né? O PAN. Estão atendendo aí? Pensei até que a campanha tinha mudado de tom. O presidente é o mesmo, democrático. Então, eu queria parabenizar a mesa hoje composta, com o nobre vereador, companheiro, amigo, né, Jorge Pereira. Espero, Aloysio, que ele consiga, na sua ausência, dar sequência aos trabalhos que você deseja traçar. Espero que a reunião, que essa mesa se reúna, né, que é uma mesa, bem dizer, com 2 membros novos, para dar um rumo na nossa casa, e que nós votamos projetos que venham beneficiar a comunidade. As eleições estão chegando, as comunidades estão de olho, e as coisas estão acontecendo na cidade do Rio de Janeiro. Acontecem várias questões municipais. Se esse ano é um ano que está se antecedendo, né? A gente sempre fala, Patrícia,
que quando vai chegando o ano de eleição, eu que estou nesse 4º mandato, a gente esquece de apresentar um projeto, tomar conta das comunidades e fazer uma política partidária. O que está dando certo, a gente diz que está dando errado, para enganar. Mas a população da cidade do Rio de Janeiro hoje não é mais boba. Sabe que quem trabalhou, sabe o que é bom, sabe o que está acontecendo. Eu digo isso, porque sempre a gente dizia, será que o cara volta? Volta. Os que trabalham, Cláudio, votam e têm voto. Então, fico feliz de ver essa mesa composta, feliz em ter votado o novo vereador Jorge Pereira. Acho que os outros 2 membros seriam também bom para casa. O João Cabral, do meu partido, se eu dizer que ele não seria bom para casa, seria uma demagogia da minha parte. O Sami Jorge já foi presidente dessa casa, mas existe uma votação, né? Eu votei, claro, transparente, assumindo toda a responsabilidade do meu voto. Votei no Jorge Pereira porque preside uma comissão de justiça vários anos nessa casa, né? A Cristina, quer dizer que é uma baluarte, estando ali nos trabalhos, como dizia o nosso presidente da Comissão de Saúde. Eu acho que nós temos que colocar as pessoas que entendam na área dela. A respeito do PAN, né? Eu fico feliz, Patrícia, por ter acontecido, nós temos tido um sucesso. Agora, das questões que alguém venha questionar, aí nós temos que se reunir, discutir, existe uma comissão. Mas se você perguntar para a população, né, o que achou, ela vai dizer que foi boa. Se você for numa comunidade carente na favela, o pessoal passou a ver o que não via antes. E o esporte é isso. O esporte é isso. Então, eu, por exemplo, fiquei feliz, né? O transporte funcionou dentro do PAN, nós fizemos uma audiência pública, foi elogiado por vários jornais. Então, eu queria parabenizar o deputado federal Harold de Oliveira, o coronel Marcos Paes da 7 Rio, eu, Lília e Leila, ficamos felizes pelas audiências que fizemos, porque nós estávamos preocupados se não ia funcionar. E funcionou o transporte da cidade do Rio de Janeiro, pelo menos, e eu faço parte da comissão contra o presidente. Então, eu quero parabenizar e dizer que a vida é isso mesmo, não é verdade? E faço parte da comissão do PAN também, eu faço parte de tanta comissão que, de vez em quando, é tanto trabalho para um vereador só que eu me perco. Eu fico feliz de ter essa mesa hoje constituída. Presidente, transfira o meu abraço a essa mesa, ao nobre vereador Jorge Pereira, que não está aqui presente, né, que eu sei que vai somar. Acredito no seu trabalho e, a partir da manhã, é uma nova era. Nós temos que estar dando continuidade e trabalho para que a população acredite que essa casa agora tem presidente, né, eleito, tem vice-presidente, tem uma mesa constituída. Parabéns a toda essa mesa, espero que ela faça um bom trabalho e, com isso, ela conduza a uma reeleição os vereadores que assim trabalham pela cidade do Rio de Janeiro. Obrigado, senhor presidente. Próxima vereadora inscrita, a nobre vereadora Leila do Flamengo. Meu querido presidente, Aloysio de Freitas, eu quero saudar a Câmara hoje pela eleição democrática e principalmente difícil, porque nós tínhamos 2 vereadores com histórico muito antigo nesta casa, que sempre foram pessoas de destaque, como o ex-presidente Sami Jorge, muito querido, que foi presidente da casa várias vezes. O Sami se tornou um amigo muito especial de vários colegas, inclusive de mim, que estou aqui há 15 anos, como também o nosso querido companheiro, vereador Jorge Pereira, que, para surpresa nossa, resolveu assumir um cargo que é o segundo mais importante da mesa diretora da Câmara. Eu quero desejar a todos
um mandato importante que engrandeça esta casa, e eu estou encaminhando oficialmente ao presidente Aloísio Freitas e fazendo um apelo a todos os meus colegas vereadores. Nós estamos vivendo num momento em que a cidade ainda guarda na mente, no coração, até na descontração, a autoestima adquirida no Pan-Americano, com a vitória do Cristo Redentor também. E o Jornal o Globo está com uma campanha que eu acho muito bom. As capas dos jornais se tornaram mais bonitas. Você começa a ver, em vez de bandidos, acidentes, tragédias, nós estamos vendo também visões maravilhosas, não só da cidade do Rio de Janeiro, a cidade mais bonita do mundo, como também do estado do Rio. É tanto que eu estou fazendo campanha na minha região pelo maior monumento do mundo, que é o Pão de Açúcar, e pelo parque maior do mundo, a Beira-Mar, o mais bonito, que tem a Baía de Guanabara, o Pão de Açúcar, o Cristo Redentor, os Jardins de Burle Marx. E tem toda uma composição do aeroporto Santos Dumont até o final da Enseada de Botafogo, com os Jardins de Botafogo, que é o Parque do Flamengo, que tinha 1.200.000 metros quadrados, e hoje não, já faz 10 anos, por uma lei de minha autoria, ele tem 1.700.000 metros quadrados, o maior parque urbano do mundo, com a variedade de quadras esportivas, espaços culturais e uma praia de Baía de Guanabara que resiste à poluição da Bahia. Que mesmo com todas as notícias da FEEMA, que a Baía de Guanabara está cada vez mais poluída, que a Praia do Flamengo alcançou um nível máximo de poluição, a FEEMA tinha que ter calculado o seguinte, que a Praia do Flamengo esteve 5 dias numa grande ressaca. E ela é a entrada da Barra. O alto mar, ele entra na Bahia, bem em frente à Praia do Flamengo. É por isso que a Praia do Flamengo é a única praia da Baía de Guanabara que possui ondas e que amanhece dias transparentes. Eu digo isso com muito orgulho, que eu tomo banho de mar na Praia do Flamengo, criei meus 2 filhos, Marcela e Flávia, e agora minha neta Cecília, tomando banho de mar na Baía de Guanabara, nas praias do Flamengo, da Urca e a Praia de Botafogo, que vem sendo vítima de uma poluição cada vez maior. Eu consegui, com o prefeito César Maia, a mudança das comportas que pegam os rios Bercó e Banana Podre, e eles, a partir da próxima semana, em vez de irem direto para a Praia de Botafogo, para as águas da Bahia, eles vão retornar para o emissário submarino, como nós já conseguimos há 18 anos atrás, que o Rio Carioca, o rio da fundação da história do Rio de Janeiro, em 1502, as caravelas comandadas por Gonçalo Coelho descobriram um grande rio, que era a Baía de Guanabara. E o motivo disso tudo era um rio que saía cristalino entre a vegetação frondosa,
como diz a história. As águas da Guanabara eram tão transparentes que a maior dificuldade da entrada eram as baleias e a quantidade de golfinho nas suas águas azuis. Imagine o panorama da beleza do Rio de Janeiro. E esse rio, que deu nome à história do povo carioca, que por ele, Estácio de Sá, na Batalha de Uruçu-Mirim, em 1530, logo depois da fundação da cidade do Rio de Janeiro, em 1535, ele foi flechado e morreu no Morro de Uruçu-Mirim, hoje Outeiro da Glória. E toda essa história bonita da cidade do Rio de Janeiro, os cariocas tinham que conhecer muito mais. Então, eu propunha, senhor presidente, que a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, eu vou lhe passar por escrito, na sua gestão, passasse a ter uma exposição permanente da história dessa grandiosa cidade, que é a marca do Brasil, que foi a sede do Império, capital da República, estado da Guanabara, para que o povo carioca nunca perdesse a autoestima e o amor pelo Rio de Janeiro como a cidade mais importante do país, e não só pela sua beleza, mas a que marca a América Latina, está entre as principais cidades amadas pela humanidade. Muito obrigada, uma boa gestão. O meu amor pelo Rio de Janeiro, de vez em quando, transcende muito, e pela minha região, e eu continuo aí lutando pelo saneamento da Baía de Guanabara. Deus proteja o Rio de Janeiro e a todos nós. Obrigada. Pela ordem, nome, vereadora Patrícia Morim. Ninguém mais no plenário. Bom, eu, senhor presidente, venho a esse microfone, na verdade, porque fui citada diversas vezes, então, para que não saia daqui uma situação ou uma posição que não seja a minha, eu prefiro falar, me posicionar, para que não tenhamos nenhuma dúvida sobre o que eu penso em relação ao acontecido hoje, em relação ao adiamento da abertura dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito em relação aos Jogos Pan-Americanos Rio 2007. No meu entendimento, e por isso votei favorável a que os trabalhos fossem iniciados a partir de hoje, a partir da instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito hoje, o que acabou não acontecendo porque nós tivemos uma votação de 3 votos contrários e 2 favoráveis, então ficou adiada por mais um bom tempo, até 15 de novembro, se não me engano. Mas o que me aflige, o que me incomoda bastante, que me causa bastante desconforto, é a sensação de que nós, durante esses 5 anos, desde a época da candidatura até a realização dos Jogos, nós fomos sempre muito parceiros, a Câmara sempre se mostrou muito favorável à realização dos Jogos, e os Jogos mereceram essa atenção da Câmara, e a população aguardava, então, o segmento dos trabalhos a partir do término dos Jogos. Então, os Jogos terminaram, e nada mais justo e combinado, assim foi feita uma reunião antes, e o acordado foi que nós esperaríamos os Jogos Pan-Americanos para, então, iniciarmos os nossos trabalhos. Nada mais natural do que a população quisesse ter algumas respostas, que em nenhum momento, pelo menos de minha parte, há qualquer tipo de desconfiança, mas existe, da minha parte como da parte da população, desconforto em relação a algumas matérias de jornal que saem, enfim, ainda que elas possam não ser reais, elas possam ser interpretação de um ou outro jornalista, mas para que nós pudéssemos ter tranquilidade para trabalharmos a cidade, para que em 2016 nós pudéssemos receber os Jogos Olímpicos, é importante que nós tenhamos a humildade para fazermos uma análise. A população, eu acho que aprovou, os Jogos aconteceram
aqui com muito sucesso, então acho que ninguém precisa ter nenhum tipo de receio em relação a isso, mas que nós pudéssemos fazer uma análise e apontarmos as falhas, ainda que elas fossem pequenas, para que nós não repetíssemos em 2016. Então, esse é o meu entendimento. E o meu entendimento foi que, então, hoje, nós pudéssemos começar esse trabalho, apurar algumas coisas que nos causam desconforto, algumas denúncias até para garantir que elas não são verídicas, mas, a partir do momento em que a Câmara se nega a fazer esse tipo de trabalho, não sei, me parece que a população pode interpretar que a Câmara está ausente dessa discussão, quer dizer, não está querendo, de repente, apurar ou mostrar o que realmente aconteceu. Então, eu ouvi o vereador Carlos Caiado falando sobre o que ele pensa. Eu acho que, de fato, nós não temos ainda o relatório da Comissão de Acompanhamento dos Jogos Pan-Americanos, mas não haveria nenhum impedimento de nós começarmos a fazer um outro tipo de trabalho, de apuração, até porque uma comissão acompanha e a outra investiga. Então, são trabalhos distintos. Nós poderíamos somar os esforços até para que o relatório, tanto da Comissão dos Jogos Pan-Americanos como da Comissão Parlamentar de Inquérito, tivessem uma mesma direção, ou pelo menos não fizessem trabalhos antagônicos. A ideia seria somar esforços. Esse é o meu entendimento. E por isso me causou estranheza. E mais desconforto ainda, a situação de achar que houve algum tipo de trabalho político, enfim, com certeza houve algum tipo de trabalho político, porque essa casa ela é política. Então, o meu entendimento é muito tranquilo, estou muito tranquilo em relação ao que a população possa pensar, né? Eu tenho uma posição, minha posição não foi aqui, de fato, acabou valendo, mas é importante que se saibam que a gente vive num sistema democrático. Então, não há por que desconfiar da casa, vai ficar muito mal para a casa. Bom, fica mal para quem se posicionou de determinado jeito. Meu entendimento é que a gente pode perder a oportunidade de somar à cidade um parecer fidedigno do que realmente aconteceu. Sem especulações, sem desconfianças, mas somar o nosso trabalho. E o nosso trabalho é, sobretudo, fiscalizar essas ações do Executivo, ainda que elas, às vezes, possam não parecer interessantes para quem ocupa os cargos de comando, enfim, mas é necessário. A população exige e nos colocou aqui por esse motivo também. Então, eu quero dizer, para finalizar, que o meu entendimento, a minha interpretação, a minha leitura é que nós deveríamos ter, sim, começado esse trabalho. Até porque nós esperamos 5 anos, desde a época da candidatura, e esse tempo já passou. As pessoas, ao longo desse processo, leram, ouviram falar sobre isso, sobre aquilo, e não tiveram respostas conclusivas. E é importante que nós possamos dar essas respostas. Nada mais natural. E hoje nós tivemos uma situação muito complexa aqui. Desgaste pessoais, enfim, envolveram situações em que, ao invés da gente ter a oportunidade de dar essa transparência, nós perdemos a oportunidade de dar essa transparência. E o pior, transformamos a oportunidade em oportunismo, né, de se travar mais um duelo político, enquanto a gente deveria, tirado a lição do PAN, exatamente convergir para trazer alguma coisa de boa para a cidade. Então, espero que os componentes da comissão tenham tranquilidade para seguir o trabalho, que possam ter um entendimento. Isso não é bom para a cidade, não é bom para a população, não é bom para o Brasil e não é bom para uma cidade que pretende sediar os Jogos 2016. Uma cidade que tem essa pretensão, ela já passou no primeiro teste, e o segundo é dar esse entendimento a todos, porque, como bem disse o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, a candidatura de 2016 ele deve partir da população. Ela só será vitoriosa se ela for abraçada, se ela for entendida como um movimento da população da cidade do Rio de Janeiro, da população brasileira. E se a gente não der essa transparência, essa tranquilidade para a população abraçar essa causa, nós aí sim vamos perder
mais uma grande oportunidade de ter um outro grande evento aqui na nossa cidade. É isso que eu tinha para dizer, senhor presidente. Começou com um, terminou com outro. E amanhã estamos aqui para continuar esse trabalho. Muito obrigada. Não havendo nenhum senhor vereador inscrito para fazer uso da palavra, esgotada a pauta que justificou a convocação da presente sessão, antes de encerrá-la, a presidência informa que hoje, 14 de agosto, às 18h30, haverá sessão solene dedicada à entrega de moções ao professor Wilson Dantas, dentre outros, de autoria do nobre vereador Wilson Leite Passos, e convoca a sessão ordinária para amanhã, cuja ordem do dia será publicada no Diário da Câmara Municipal. Está encerrada a sessão.